Fala, criativos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do canal Jaque McDowell. Aqui eu te ajudo a destravar a sua autoestima através da coerência cardíaca, mesmo que você não se sinta capaz. Eu sou Jaque McDowell, especialista em História da Arte pela PUC, doutora em Ciência pela USP e pós-doutoranda na Fiocruz. Sou uma arte cientista. No episódio de hoje vou te mostrar como a coerência cardíaca vai te ajudar a ter autoestima com a criatividade. Vamos lá? Então, o que é criatividade? Existem várias definições de criatividade. E a criatividade, ela é um fenômeno inerente ao ser humano. Toda atividade criadora pressupõe uma estrutura de hábitos ordenados, de pensamento e comportamento. Mas o hábito reduz o homem a uma condição de automação. Para o ato criador, é necessário que seja estabelecido conexões. E são essas conexões que a gente vai falar aqui. A criatividade, como eu estava falando, é uma habilidade necessária para adaptar-se às experiências do cotidiano, ou seja, para a sobrevivência no nosso dia a dia, pois é a partir dela que são geradas ideias. Então, quando a gente tem um problema, é a partir da criatividade que nós vamos resolver esse problema. E aí são geradas no indivíduo, né, a partir do seu potencial, esse crescimento a partir do desenvolvimento da criatividade dele. As pessoas confundem o que significa criatividade, né? É comum associarmos a criatividade a habilidades artísticas, e não é assim. Assim, se não tocamos um instrumento, não temos um dom de pintura ou artesanato, ou qualquer aptidão para teatro, podemos nos sentir poucos criativos. Mas, na realidade, é que vai muito além disso, porque todos nós somos criativos. A criatividade não se restringe à disciplina ligada às artes, né, como eu falo. E quem diz isso também é o Ken Robson, que é autor de um livro Libertando o Poder Criativo. Para ele, a criatividade é um processo de ter ideias originais. A criatividade e a inovação são dois conceitos que andam de mãos dadas. Então, a gente pode confundir criatividade e inovação. Podemos confundir, sim. Só que, como elas estão muito juntas, a criatividade ela é essencial para as pessoas que querem inovar. Então, é necessário ter criatividade para inovar, inventar, criar coisas novas. E é importante referir-se à criatividade não necessariamente que significa criar coisas do zero. Por muitas vezes, você pode inovar já coisas, já ideias que já estejam, né, no nosso dia a dia. E a inovação é a ação ou ato de inovar, ou seja, modificando antigos costumes, manias, né? A gente pode até falar de legislações, processos. Vai depender muito da cultura que a gente vive, das gerações que a gente vive. A gente entende que as gerações elas vão se mudando, né, com o tempo. O pensamento de uma geração é diferente do pensamento da outra, porque exatamente a gente vai dando oportunidades a esse desenvolvimento da criatividade. Então, o que antes não foi reconhecido por uma geração, vai ser reconhecido por outra. Vai ser valorizado ou não valorizado. E assim a gente vai mudando a nossa cultura. Por isso que a criatividade, a gente pode estar inovando em qualquer momento, né? A gente pode estar criando coisas a partir de coisas que já existem. E aí, a gente, por exemplo, teria algumas atividades para fazer. Se você pensar, por exemplo, vou dar uma atividade aqui. Se você pensar numa caneta, a gente sabe que a caneta foi feita para escrever. Mas a gente também teria outras situações, né, para trabalhar com a caneta. Vou pegar uma colorida aqui para a gente poder enxergar. Então, a gente pode pensar no que essa caneta pode fazer além de escrever. Então, ela é uma haste, eu posso prender no cabelo, né? Eu posso pegar a partir dela e furar um papel, eu posso usar ela para segurar outras coisas, né? A partir da tampinha eu seguro ela. Então, quando a gente pega um objeto
e a gente dá outras atribuições, a gente está usando a criatividade. E aí, eu vou fazer um desafio a vocês. Pensa em alguma coisa que você tem próximo a você e que você pode, dessa coisa, você vai criar 10 possibilidades para usar essa coisa. É lógico que essa coisa não pode, essas possibilidades têm que ser diferentes do que da utilidade dela. Como eu te falei, a caneta. A caneta é feita para escrever, né? Para pintar. Então, que outro tipo de atividade, que outro tipo de utilidade a gente poderia usar com a caneta? E aí fica a dica. Para qualquer coisa, quando você quiser desenvolver a sua criatividade, é só pensar num objeto e dar pelo menos assim 10 utilidades para ela. E existe uma diferença entre criatividade e imaginação, e as pessoas confundem, né? Então, o que é criatividade? Como eu falei, é uma habilidade que envolve tanto o pensamento quanto a produção, e imaginação é outra coisa, né? Ela, quem imagina não é criativo. O pensamento criativo, ele não surge do nada. Não é obra do acaso. Ah, estava aqui e, né, acontece a coisa sem eu ter pensado antes. É lógico que a gente tem os insights, é diferente. Mas existe uma questão de um pensamento criativo a partir de alguma coisa que você viu, de alguma experiência que você teve lá atrás, né, no passado. O passado pode ser um passado distante ou um passado de ontem, por exemplo, tá? E aí, para a gente ter esse espírito criativo, né, para que surgir isso, o seu cérebro precisa de substâncias para ter uma quantidade de informações suficientes para que essas ideias brotem, né? Então, depois, só seguir então o conselho de Thomas Edison. Vocês conhecem Thomas Edison? Aquele que criou a lâmpada? Pois é. Ele, antes de criar a lâmpada, ele estava desenvolvendo a lâmpada, mas ele, antes de conseguir que esse experimento tivesse realmente resultado, ele fez 10 possibilidades, 200 possibilidades antes, ou seja, ele ficou na tentativa, até que ele conseguiu. E dessas 200 possibilidades que ele fez antes, algumas ele até utilizou, né? Então, ele fala o seguinte, ele tem um grande conselho. Qualquer homem ou mulher pode alcançar o êxito se dirigir seus pensamentos numa direção e insistir neles até que faça alguma coisa, ou seja, até que tenha sentido, né? E nessa frase famosa dele, né, o sucesso é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Você acha que é assim do nada? Não, a gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar a nossa criatividade, utilizando coisas, né? Como eu falei da atividade da caneta, eu preciso dar possibilidades ao meu cérebro de criar outras utilidades para o mesmo objeto, e a partir disso, assim, o que eu quero fazer, né? E aí você fica lá naquela tentativa e erro. Não importa quanto tempo vai levar isso, não importa. O importante é que você se mantenha motivado, tá? E entender que é 99% mesmo de transpiração. E 1% vai ter aquele estalo assim, eureka, aquele insight. E aí você vai conseguir resolver. Uma das questões que a gente sempre fala é quando a gente tem um problema, a gente acha que esse problema pode ser resolvido em apenas na primeira solução que a gente acha, né? E essa solução nem sempre é interessante. É importante que você pense em várias soluções, reflita sobre esse problema, coloque esse problema de forma a estar separado, né? Para que você realmente possa ter entendimento de todas as partes desse problema. E aí você vai encontrar várias soluções. Bom, enfim. A gente precisa desenvolver, né? Então,
Enquanto somos crianças, isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente é criança, a gente tem mais abertura para esse desenvolvimento do potencial, né, criativo. E principalmente não convivemos com medo de fracassar. A criança vai fazendo, vai tentando, né? E eles não têm essa contrapartida, não. Mas, enfim, com o tempo que vai amadurecendo, as nossas sanções, né, da cultura, as nossas limitações, as regras, às vezes, regras muito fechadas, né? Dentro da nossa casa, dentro de certos lugares, nos tolhe a nossa criatividade, né? É importante que a gente dê à criança a oportunidade também. Quando você perceber que não tem muito perigo, você pode trabalhar com ela e fazer com que ela pense, né? Se você fizesse assim, o que você acha que sairia? É importante a gente dar essa oportunidade para as crianças. E também para a gente, né? A gente, quando tiver um problema ou qualquer questão, a gente possa avaliar de diversas maneiras se vale a pena, se não vale a pena, se é importante, se não é importante. E evitar frases que não nos motivam, que não nos dão ideia de nada. Por exemplo, frases como isso não vai levá-la a lugar nenhum, essa ideia não faz sentido, ou mesmo quando se fala assim, se dá uma solução, aí coloca assim, mas é lógico que é assim. Lógico para quem, né? A gente já tem aí o pai da relatividade para dizer que depende muito do ângulo, ou seja, da posição que você exerce sobre aquele problema. O que eu vejo como oportunidade, talvez você não veja como oportunidade. Então, vai depender do ângulo, né, de toda a minha bagagem cultural, de toda a minha bagagem de família, de ambiente, por onde eu passei, pelas experiências que eu vivi, de entender que aquilo é uma oportunidade ou não. E assim, o próprio Ken Robinson, né, que é um escritor muito importante que fala da criatividade, como eu falei, tem um livro chamado Ativação do Lado Criativo. Ele diz que as escolas matam a criatividade, né? E isso tem uma discussão muito grande. E nessa discussão, ele, em parte, tem razão, porque a gente, na escola, a escola ela foi criada no século XIX para ajudar, naquele momento, a primeira revolução industrial. Era necessário criar mão de obra, era necessário criar operários para trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Então, a escola ela foi criada para os filhos desses operários, filhos da classe, de uma classe mais baixa, para que ela pudesse ter esse entendimento de como trabalhar numa fábrica. Então, as coisas eram automatizadas, vamos dizer assim. Eu sempre estudei em colégio público, né? E era muito chato para mim ter que trabalhar coisas que assim eram automatizadas. Então, por muitas vezes eu me sentia tolhida, né? Porque eu queria desenhar, queria fazer outras coisas, queria ter outras ideias e tinha outras ideias. E aí a professora falava assim: "Não, isso está errado, não sei o quê". A gente entende que hoje em dia a questão do erro ela é importante para que a gente possa crescer também. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, né, a gente pode aprender para que a gente não repita o erro. E a partir desse erro, a gente vai tirar várias lições. Então, na escola, né, a gente, principalmente há algumas décadas atrás, ela tinha esse perfil. E existem escolas que estão mudando, existem professores que já foram formados, né? Então a gente vem tentando mudar essa mentalidade. Mas a gente entende que ainda é complicado. Enfim, a gente só espera que não demore tanto, né? Porque a gente precisa perceber, principalmente na época de hoje que nós vivemos, que a criatividade ela é necessária para todos os lugares que a gente for, né? Seja na nossa casa, na nossa família,
na nosso trabalho, nas nossas relações pessoais. A gente precisa desenvolver a criatividade e, acima de tudo, a empatia sobre o outro, ou seja, o entendimento do outro. Né? Por que será que ele pensa assim? Por que será que ele tem essa mentalidade? E aí a gente vai perceber, a partir da história do outro, né, essas questões, assim, de onde ele viveu, como é que foi a família, como é que se criou, de fato, aquela mentalidade, que às vezes é um pouco fechada, né? Enfim. E como eu estava falando, provavelmente até chegar ao ponto de errarmos bastante, ele faz parte desse processo. E aí eu vou contar para vocês aqui uma história muito interessante de Louis Pasteur. Ele teve um derrame cerebral aos 46 anos, ficando com todo o lado esquerdo do corpo paralisado. Nessa época, ele ainda não era um cientista famoso e ainda estudava a pebrina, uma doença que ataca a cultura dos bichos da China. Ele, mesmo debilitado pela doença e deprimido pela morte prematura de suas 3 filhas, Pasteur continuou trabalhando e pesquisando. E como se não bastasse tanta dor, tanto sofrimento, Pasteur ainda foi ridicularizado na Academia de Medicina por suas teses sobre esterilização dos ambientes hospitalares. Vocês já imaginaram se ele tivesse paralisado de fato? Se ele não tivesse levado isso adiante? Hoje, com a questão da pandemia, nós teríamos muito mais mortes, né? Então, essa tese dele, né, da esterilização dos ambientes, foi muito importante naquele período e até hoje. E ele, assim, ele ainda continuou trabalhando, pesquisando, até que em 1885, quase 20 anos depois do derrame que ele sofreu, né, ele tratou a cura pela primeira vez na história da medicina. Ele tratou a cura de um garoto que foi atacado por raiva e ousou, não temeu o ridículo e realizou. Ou seja, a gente tem hoje em dia a vacina antirrábica, que a gente sabe que é uma doença que ocorre nos animais domésticos, em que Louis Pasteur conseguiu erradicar esse tipo de doença. Né? E assim, se ele tivesse ficado em casa, deprimido, chorando apenas, ele não teria dado essa excelente contribuição para a humanidade, né? Nessas duas questões, pelo menos, que a gente vê. Tanto a esterilização dos hospitais, como a vacina antirrábica. Enfim, para isso que serve a criatividade, para que a gente possa ter um objetivo determinado e a gente seguir da nossa motivação, né? E isso é difícil? É difícil a gente poder ter esse entendimento, esse caminho para a criatividade, porque a gente tem muitos bloqueios, a gente tem bloqueios culturais, a gente tem bloqueios emocionais, perceptuais, ao longo da nossa vida. Mas cabe a gente, na hora que a gente estiver desenvolvendo a criatividade, a gente vai perceber e a gente vai deixando de lado todos esses bloqueios. Então, assim, ser criativo já é nosso. Você é criativo, todos nós somos criativos. O que a gente precisa? A gente precisa desenvolver a criatividade, certo? Desenvolver a sua, a minha, em qualquer idade. Então, assim, você imagina que quanto mais você possa desenvolver e trabalhar a criatividade, menos você vai estar infeliz, né? Então, entender que quanto mais você desenvolve a criatividade, mais você vai destravar essa baixa autoestima que você tem. Então, é importante você ter entendimento disso, porque tudo isso tem a ver com nossa coerência cardíaca. E aí eu vou dar uma fala sobre a coerência cardíaca. A coerência, ela é um estado psicofisiológico do ser humano em que ela tem a pressão arterial, a respiração e a frequência cardíaca em equilíbrio. Então, quando a gente tem medo, quando a gente tem
depressão, tristeza. Essas três questões do nosso corpo, elas ficam paralisadas. Você imagina? Então, quanto mais você desenvolver a criatividade, mais a sua frequência cardíaca vai estar estabilizada, mais a sua frequência respiratória vai estar estabilizada e, consequentemente, também a sua pressão arterial. Isso tem a ver? Por que será que isso tem a ver? Isso tem a ver com toda a nossa formação cíclica do nosso corpo, né? Todas as nossas células, elas se movimentam. Então, por isso a importância da criatividade, por isso a importância da gente ter esse entendimento, o quanto a criatividade nos faz motivados para viver mais e melhor, ok? E assim, existem várias linhas de investigação a respeito do processo criativo. Modalidades, por exemplo, de produção criativa, características da personalidade criativa, tipos de ambientes facilitadores da criatividade. E, na verdade, os ambientes facilitadores vai depender, como eu falei, do ângulo que você está. Se você olhar para o lugar onde você está e só tiver pensamentos negativos, aquele ambiente vai ser ruim para você. Mas se você conseguir tirar coisas boas desse ambiente, você com certeza vai viver num ambiente mais criativo, porque você vai conseguir observar mais coisas importantes. Eu não tinha visto aquele detalhe ali. Isso acontece muito quando as pessoas vêm na nossa casa, aí fala assim, olha que legal aquele bonequinho ali, ó, né, que é para desenho. Que legal, um xadrez de vidro. Então, mas estava ali tanto tempo que eu tinha até esquecido dele. Então, interessante você fazer essa percepção. É como se a gente escaneasse um ambiente que a gente está e pensasse de uma forma diferente, né? De uma forma positiva. Então, não adianta você pensar assim, como é que eu vou resolver de sair daqui? Como é que esse lugar é ruim? Existem lugares que realmente são ruins. Mas se você conseguir tirar alguma coisa, algum benefício desse ambiente, ele vai ser um ambiente facilitador da sua criatividade. Até mesmo para sair dele. Ok? E assim, existem várias características de pessoas mais criativas, né? Em que você pode desenvolver também, né? Caso você se ache assim, eu não sou criativo. Como eu falei, todos nós somos criativos, ok? Então, algumas características cognitivas, como fluência, flexibilidade, originalidade, elaboração. E a gente ainda pode agregar algumas características emocionais a essas características cognitivas, como presença de emoção, de fantasia, de movimento, combinações de ideias, de resistências, de resiliência. Então, quando você combina essas características cognitivas com as características emocionais, você vai desenvolvendo melhor a sua autoestima. E você pode achar até que não é uma pessoa criativa e gostaria de ser e ter essa habilidade. Mas, como eu falei, ela é apreendida. Você pode aprender, você pode desenvolver com o tempo. Basta você utilizar algumas atividades para esse desenvolvimento. É importante que você faça atividades criativas, faça atividades diferentes, por exemplo, para que você, dessa mente aprisionada que às vezes a gente tem, né, de ter principalmente quem tem hábitos, né? Sabe aqueles hábitos rotineiros que a gente tem? Toda semana, a gente fala muito da turma do sextou, né? Sextou, aí o pessoal fica motivado, se levanta, hoje é sexta-feira, vou sair, vou fazer. Aí no sábado tem aquele churrasco com os amigos, com as amigas e tal. No domingo você está cansado, aí você vai descansar. E na segunda-feira você está em depressão. Por quê? Porque começou a semana toda de novo. Imagina se você pudesse ter todos os dias excelentes, dias maravilhosos, como esse da sexta, do sábado.
Então, para isso, você precisa desenvolver a sua criatividade. Para isso, você precisa libertar sua mente. E entender que cada semana, cada dia que a gente passa, é um dia importante das nossas vidas. Então, quando você sair desse hábito de sempre fazer as mesmas coisas, mas como é que eu vou sair do hábito de trabalhar toda segunda-feira? Você pode sair do hábito de ir pelos mesmos lugares, né? Ou na volta você pode ir por outros lugares, ou quando você chegar lá no ambiente de trabalho, você ter outras atitudes em relação às pessoas que às vezes nos tratam mal. E aí, quando você chega motivado na segunda-feira, e aí, bom dia, como vai o seu dia? Como você. Posso te ajudar em alguma coisa? É sempre você tem esse entendimento da empatia com o outro, né? É importante isso, que isso vai fazer com que a sua mente liberte para pensamentos positivos e desenvolva a sua criatividade. Você já imaginou? E com isso você conseguiria investir o seu tempo e o seu dinheiro em outras questões? Porque quando a gente desenvolve a criatividade, a gente passa a olhar a vida e o mundo por outros ângulos, né? Como eu falei, né? E a criatividade, ela é abrangente e tem como resultado a interação com os processos, como eu falei, os processos cognitivos, os processos emocionais, além também das características da personalidade, né? Das variantes dos ambientes, como a gente falou, e dos elementos inconscientes. A gente tem alguns bloqueios que são importantes a gente ter entendimento e buscar por que a gente tem esses bloqueios, certo? E aí, quando você estiver otimizando o seu tempo, você vai perceber que você pode desenvolver a criatividade e você vai ter melhor qualidade de vida, tanto para o seu corpo como para a sua convivência com o outro. Isso é muito importante a gente ter essa questão, porque a gente às vezes fica muito deprimida, achando que as pessoas não gostam de mim, sou isso, aquilo, fiz errado, fiz aquilo. Mas todos os dias a gente levanta e todos os dias a gente tem uma nova chance de consertar aquele erro e de fazer, de ter entendimento com o erro, de ter aprendizado com aquele erro e seguir em frente. E seguir em frente com qualidade de vida, como eu falei com vocês. Então é muito importante que você pense nisso e possa desenvolver esse lado seu criativo, porque, como eu falei, todos nós somos criativos, né? Então, a criatividade, ela pode ser aprendida e exercitada para suscitar, para elevar nosso pensamento crítico e, consequentemente, atuar na nossa qualidade de vida. Esse trabalho que eu realizo, né? Eu vim pensando assim, desde a época que eu era professora do município, né, e professora de adolescentes, eu conseguia levar, sou professora de arte, e conseguia levar aos alunos esse entendimento da sua percepção, das suas emoções com o trabalho dele. E ali a gente conseguia destravar a autoestima e mostrar o quanto a vida dele era importante. Isso era interessante. Mas eu não sabia como é que isso se colocava dentro do corpo dele, né? Quais os efeitos que a arte fazia no corpo dele. E aí eu fiz a especialização ainda em História da Arte, né? E fui direto para um doutorado. Por que eu fui direto para um doutorado em Ciência da Cardiologia? Porque eu queria ter esse entendimento, né, da importância desse efeito da arte no corpo. E aí, assim, a gente consegue fazer tudo sozinho? Não. Então, eu tive que ter pessoas que estivessem lá na universidade, que também tivessem esse entendimento, para que pudesse, junto comigo, pensar e estudar e pesquisar e viver, realizar essas pesquisas, pensando exatamente quais os efeitos da criatividade, da arte no nosso corpo. E aí, na minha tese lá de doutorado,
Eu, como eu falei, fiz no departamento da cardiologia, e a minha tese era sobre a avaliação da criatividade em pacientes valvopatas, ou seja, pacientes que estavam indo para uma cirurgia de insuficiência cardíaca. O que eu descobri? Descobri que pessoas... eu fui para ver se elas eram criativas, né? Naquele momento eu não sabia se todos nós éramos criativos. Mas eu percebi, assim, 50% era criativo e 50% estavam menos criativos naquele momento. Ok. E aí a gente foi ver os scores desses 50% que estavam negativos, que não se achavam criativos. E a gente descobriu que, além da insuficiência cardíaca, essas pessoas também tinham insuficiência respiratória, eles também tinham hipertensão, diabetes, ou seja, elas tinham outras comorbidades. E por isso que a minha pesquisa ela não se encerrou naquele momento do doutorado. Por isso que eu levei ela também para o pós-doc, onde a gente estuda mais a fundo a questão da coerência cardíaca. Então, como voltando, né, a entender, assim, a repetir, e não canso de me falar, da importância da criatividade para o ser humano. Então, desafie modelos mentais, observe por ângulos diferentes, livre-se das limitações da sua vida, remova obstáculos, crie ambiente de cooperação, seja no trabalho, seja dentro de casa, né? É sempre importante a gente criar esses ambientes que a gente possa cooperar com o outro, né? Ajude pessoas a separar o joio do trigo e você vai se sentir muito bem, muito mais, com a sua autoestima muito mais elevada. E aprender que a gente precisa ter empatia com o próximo. Isso é muito importante. O que eu tinha para falar com vocês era sobre a criatividade. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, nos acompanhe nas redes sociais, tem links abaixo, vocês podem acessar. E semanalmente eu vou estar trazendo um tema que venha te ajudar a destravar a sua autoestima com coerência cardíaca. Até a próxima!